Bom, nós vamos fazer então o gráfico da função do primeiro grau. Antes de fazer o gráfico, algumas coisas são importantes. Eu preciso ter uma régua para poder fazer o plano cartesiano, um lápis, tá? Ou caneta, você que escolhe. Eu vou fazer a lápis porque eu acho melhor de fazer. Se errar, é mais fácil de você apagar, né? E vamos começar o nosso plano cartesiano. Bom, eu tenho aqui a seguinte função: y igual a menos 2x mais 3, tá? Uma função, ela é uma relação de dependência de uma variável com outra. Então, a variável y depende da variável x, tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho a função afim, que é a função do primeiro grau, o nosso primeiro tipo de função que começamos a estudar. E agora nós vamos fazer o gráfico dela. Para isso, eu vou escolher valores de x. Vou colocar aqui nessa função os valores para encontrar o seu correspondente em y. Então, para isso, a gente faz uma tabelinha, tá? Então, essa tabelinha é x, y, tá? O y, ele é encontrado em função dos valores que eu escolher para x. Então, eu já vou escolher aqui alguns valores. Eu sempre pego valores assim mais próximos do zero, tá? Eu escolho o zero. Nós sabemos ali que no plano cartesiano, nós sabemos que a reta x, que é a horizontal, ela tem um ponto de referência que é a sua origem, o zero. Os números mais à direita são os números positivos, os números mais à esquerda são os números negativos. Então, geralmente eu escolho esses pontinhos aqui para colocar na função, mas se você quiser outros, tudo bem, desde que você localize eles na reta numérica, tá? Então, eu vou apagar aqui. E exatamente esses pontos que eu coloquei é os pontos que eu vou escolher para fazer as minhas abscissas. Bom, então eu escolhi o 0, vou escolher o 1, o 2, o menos 1 e o menos 2, tá? Bom, com esses pontos eu acho que já é suficiente para eu construir o meu gráfico da função. Então, agora eu vou substituir esses números nessa função, tá? Para encontrar os valores de y. Então, no lugar do x, eu vou pôr o 0. Eu não posso esquecer que aqui ele está multiplicando o menos 2. Então, o nosso primeiro y, quando x é 0, é menos 2 vezes 0 mais 3. Menos 2 vezes 0 é 0. E 0 mais 3, 3. Então, aqui vai ser 3 positivo. O nosso segundo, y igual a menos 2 vezes 1 mais 3. Resolvo a expressão numérica que ficou formada. Vou puxar um pouquinho mais para cá. Opa. Assim, acho que agora tá bom. Menos 2 vezes 1 vai ser menos 2 com mais 3, sinais diferentes, subtrai, permanece o sinal do maior. Então, mais 1. Mais 1. Começar a gravar, começa a passar caminhão na rua, né? Que lindo. Agora eu vou pro próximo. Y é igual a menos 2 vezes 2 mais 3. Menos 2 vezes 2 vai dar menos 4. Mais 3, sinais diferentes subtrai, permanece o sinal do maior. Então, menos 1. Menos 1. Agora eu vou para o negativo. Y igual a menos 2, que multiplica menos 1 mais 3. Menos vezes menos, mais 2 vezes 1, 2. E 2 mais 3, 5. Então, 5 positivo. Y igual a menos 2 vezes menos 2 mais 3. Menos vezes menos, mais 2 vezes 2, 4 mais 3, 7. 7. Então, observe que o meu y, ele vai do menos 1 até o 7, que é o maior. Então, eu já tenho que ter a visualização de como que vai ficar a minha reta y. A minha reta y é a reta vertical, tá? Então, eu já sei que ele vai do menos 1, digamos que aqui esteja o 0, aqui o menos 1, até
até o 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Então, eu já sei que essa reta vai ser nessa posição, tá? Por que que eu preciso saber disso? Porque eu vou construir agora o meu gráfico aqui mais para baixo. E vou fazer primeiro o meu plano cartesiano seguindo esses valores que eu determinei aqui no início. Agora que eu já posicionei certinho aqui o meu caderno, vou tentar construir esse plano cartesiano para colocar esses pontos que estão na tabelinha. Bom, eu vou marcar primeiro o ponto que está na vertical, porque ele vai ser maior, né? Então, eu vou pegar a minha régua, vou posicionar aqui e vou escolher o centímetro da régua. O meu caderno não é quadriculado, portanto, eu vou seguir o meu centímetro da régua. Então, mais ou menos 7 centímetros, se eu começar aqui, vai dar daqui até nessa posição. Então, eu acho que eu já posso iniciar nessa linha aqui. Tá? Vou posicionar bem certinho aqui, o mais certo que eu conseguir, né? Pra poder marcar. Agora, eu vou fazer a minha reta, passando um pouquinho ali da onde eu vou considerar o zero. Aqui é o meu zero. Menos 1 vai ser aqui para baixo. E agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Veja que alguns pontos não ficaram na linha do caderno, porque o caderno não tem exatamente 1 centímetro de uma linha para outra. Por isso é importante que você marque com a régua, ou se você usar o caderno quadriculado, os quadradinhos já estão já estão separados ali igualmente, tá? Bom, aqui é o meu zero, então agora eu vou fazer o meu eixo das abscissas. Lembrando que o meu eixo vai ser esses números aqui, 0, 1, 2, menos 1 e menos 2. Então, 0 é o que tá aqui no meio, 1, 2, mais para baixo aqui, menos 1, menos 2. Então, 1, 2, menos 1 é o que tá aqui embaixo, menos 1, menos 2. Vou nomear, então, os meus eixos, x e y. Agora, eu só vou arrumar aqui, colocando esses meus pontos bem certinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O meu primeiro ponto é 0 para x e 3 para y. Tá? Então, 0 para x vai estar aqui no eixo. 3 para y vai estar bem aqui no eixo y. Então, eu vou fazer o meu primeiro ponto, eu vou chamar ele de ponto A. Se você quiser colocar nome nos pontos, pode pôr para ficar mais fácil. Então, aqui é o B, o C, o D e o E. Lembrando que os pontos são letras maiúsculas, tá? O B é o meu ponto 1 para x, 1 para y. Então, 1 para x, primeira coordenada, 1 para y, então vai estar mais aqui em cima. Eu vou com a régua fazer o encontro, então, dessas coordenadas, ó. Com a reguinha. Ui, não sei se tá saindo torto, porque tá bem ruim. Aí. Aqui é o meu ponto B. O meu ponto C é 2 para x menos 1 para y. 2 menos 1 tá embaixo. Então, se você marcar os pontos errados, você não vai conseguir fazer uma reta, tá? Então, é importante que a gente saiba marcar as pontuações no plano cartesiano. Se precisar, olhem lá o vídeo da aula passada. Esse é o ponto C. O meu ponto D é menos 1 para x, 5 para y. Menos 1 para x, o 5 tá lá em cima, então eu posiciono a régua e vou contando, ó, aqui em cima. Menos 1 e 5. Esse é o ponto D. E o ponto E, menos 2 e 7.
menos 2 e 7. Opa. Aqui, meu ponto E. Agora, o gráfico da minha função diz que eu preciso ligar todo mundo. Se você marcou os pontos tudo corretamente, você vai ligar numa reta. Claro que ela não tá perfeita, porque eu estou fazendo a mão livre, mas veja que ficou o meu gráfico da função do primeiro grau, menos 2x mais 3, essa seguinte retinha, com os pontos A, B, C, D e E. Beleza? Espero que tenha ajudado aí vocês a fazer o gráfico da função. Bom trabalho!